Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 20º episódio do podcast Roteiro Livre. Diretamente aqui do estúdio R-Play, queremos dizer que é um prazer ter você aqui com a gente. E depois de algum hiato aí de 3 semanas aproximadamente, voltamos aqui então com esse 20º episódio. E antes de apresentar o nosso convidado, quero também apresentar aquele que está sempre com a gente, que é Rodrigo Rodrigues. Tudo certo, Rodrigo? Graças a Deus, que bom, né? Tá de volta. Tava com saudade? Muita, né? Então tá de bom. Espero que você também esteja com saudade. Então hoje, no 20º episódio, nós temos a honra de receber aqui como nosso convidado, né? Já tivemos uma longa conversa aqui. Leonardo Miguel. O que mais destaca é faixa preta de jiu-jitsu, pastor também. Leonardo Miguel, seja muito bem-vindo ao podcast Roteiro Livre. É um prazer ter você aqui com a gente. E eu tenho certeza que aquilo que você vai compartilhar com a gente, eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, João. Obrigado, Rodrigo. Cara, novidade aí, mas tô ansioso pela conversa de agora. Tá? Não, vai ser muito bom, muito bom. A gente sempre faz uma primeira pergunta, porque eu acho que é muito importante para todo cristão, que na verdade é o significado da vida de todo cristão, ainda mais você que também se converteu na idade adulta, né? Entregou sua vida a Jesus na idade adulta. A gente sempre pergunta o antes e o depois, né? Porque a vida do cristão é o antes de Cristo e o depois de Cristo. Mas relata para nós aí seu testemunho de vida aí, como foi a sua conversão, como foi seu encontro com Deus, o dia, como foi essa construção desse entendimento de que teria que, enfim, tomar posse de Jesus na sua vida. Compartilhe aí com nós. Vamos lá. Eu me criei em Passo Fundo. Passo Fundo. Minha família foi para lá quando eu tinha 2, 3 anos de idade. Mas nasceu aqui em Nasci em Porto Alegre. Nasci em Porto Alegre. Meus pais moravam em Gravataí. Meu pai é policial civil, trabalhava em Porto Alegre. Então nasci ali, mas praticamente moramos em Gravataí o primeiro e segundo ano de vida que eu tive. Sou mais novo de 3 irmãos. 3 irmãos. E aí fomos para Passo Fundo. Meus pais, as famílias deles são de lá. Lá de Passo Fundo. Lá de Passo Fundo mesmo. E vivi lá até os 19 para 20 anos. Cara, minha história começa com uma mãe devota. Minha mãe devota, uma mulher que ama Jesus, ama a igreja, mas católica, né? Não evangélica. Sim. E ministro de Eucaristia, catequista, aquela vida do católico, né? Sempre ativo. Sempre ativo. Meu pai já não crê em Jesus, crê em Deus, mas não professa a fé de uma forma tão profunda quanto minha mãe. Assim. Sim. Então ela ia para missa, ia para um culto de caseiro, ia levar comunhão para um doente, eu estava sempre junto. Sim. E aí nesse tempo também fiz catequese, todo o passo a passo que o católico faz lá, quando criança e tal. Depois comecei a dar catequese com ela. Me tornei líder de jovens por 1 ano e meio, no máximo, e segui a vida. Sim. Nesse meio tempo eu quis ser padre. E meu pai vetou. Barrou. Não é o que ele queria, ele não concordava com a ideia. Sim. E aí, nesse tempo, aí me afastei, entrei pro esporte com 12 anos. Sim. Judô, atletismo, basquete, futebol nunca aprendi. O senhor não me deu esse dom, não me deu essa dádiva. E amém por isso, né? Sim. E quando eu vim para cá com 20 anos, vim para fazer faculdade de Direito. Entrei como eu falei, essa triangulação, né? Eu conheci o São Leopoldo por causa do esporte. Alguns amigos moravam aqui. E amigos de meus amigos lá de Passo Fundo moravam aqui também. Então, sim, aquela coisa, vamos para São Leopoldo, vamos sair de Passo Fundo, tenta uma vida diferente. E meu pai concordou e pode ir. Ficou feliz da vida do filho estar assim, um a menos, né? Um a menos para me alimentar. Um a menos, mas foi ele que me pagou faculdade, sempre me ajudou, sempre, até hoje. Meu pai é um homem, 85 anos, na verdade. 85. É meu amigãozão. E aí, vim pra cá, eu conheci uma comunidade carismática católica. Irmãs Missionárias de Cristo Ressuscitado. Elas são missionárias porque elas saíram do Uruguai para vir aqui. Elas tinham, ainda hoje tem uma casa na frente da Unicinos, na frente do primeiro portão aqui de cima, quando desce ali. E conheci cultos e tal, e missa, aquela coisa toda. Sim. E ali eu conheci as línguas estranhas. Para mim era algo que
Sim. Tava na Bíblia, mas é algo que, cara, ficou lá na Bíblia, né? Sim. Eu conhecia a palavra, não era um aprofundado, assim, mas Sim. não era um totalmente leigo. Sim. Tem razão, porque eu também queria ser padre e tal. E ali surgiu mais uma vez a oportunidade Sim. de ser um padre. Só que o seminário era no Uruguai. Ah, Uruguai, Daí eu tinha que escolher. daquela Ou hora. eu largava a faculdade, ia fazer seminário lá, ou Sim. continuava aqui. E nisso eu pensei, bah, eu não vou largar a faculdade. Meus pais estão apostando em mim, minha família está apostando Sim. em mim e tal. Então aí eu falei, não, vou abrir mão disso. Mas me dediquei ali. Até por um tempo toquei bateria com eles ali, mas Sim. E foi era um movimento carismático. carismático, evangelístico. Sim. Foi em setembro de 2000, eu acho, por aí. Nós atravessamos um caminhão ali no Banrisul, bem na frente do Banrisul. O caminhão atravessou a rua ali na Presidente Roosevelt e foi feita uma apresentação, elas tocando, a gente tocando também ali, a galera evangelizando. Sim. Ficava na escadaria do Banco do Brasil tocando violão de sábado de madrugada, ceia do encontro dos jovens que tinha, Sim. e ia tocar violão ali. Em 2001, eu simplesmente larguei tudo de mão. Eu falei, chega de igreja. Do nada, assim, pra você assim, tô cansado. Não é mais o que eu queria, porque daí eu tinha toda uma vida de estudo à noite, trabalho de dia, final de semana, não era o que eu queria. Sim. E abandonei. De geral, assim. E aí tem um hiato. Até 2014, quando conheci minha esposa. Uns 13 anos a mais 13 anos. aproximadamente de ato. Daí, às vezes eu ia em um lugar, ia em outro, conheci algumas pessoas e tal. Vai ter um encontro lá, vai ter uma meditação, eu ia. Sim. Perdido, completamente perdido, assim. Se alguém fizesse assim, vou lá, sabe? Sim. Mas a Bíblia sempre estava guardada. Onde eu ia, minha Bíblia ia comigo. Sim. Sempre tive esse hábito. Como eu andava muito de trem, né? São Leopoldo, Porto Alegre. Às vezes lia o livro da faculdade, mas abria a Bíblia e lia uma passagem. Sim. E em 2014 conheci minha esposa. Eu antes tive um casamento, me separei e tal. Conheci minha esposa no final de 2014. Eu estava trabalhando numa loja de São Leopoldo e ela ingressou 1 mês, 2 depois. E nós conversando, e um dia eu falei pra ela assim, nossa, tu é diferente das outras mulheres que eu conheço. Sim. O que tu tem de diferente? Ela falou assim, eu sou evangélico, sou crente. Eu falei, não, tem pavor de crente, parece. Sim, sim. Então falou, o problema é teu. Mas ela estava afastada. Ela já tinha 2 filhos, tinha se separado. Sim. Morava com as crianças e estava afastada da igreja há muitos anos já. E aí foi em 2015, acho que junho, julho, sou meio ruim de data assim. Nós fomos namorando, vamos morar junto. E aí fomos morar junto e tal. Sim. Em 2016, passado um ano mais ou menos, 2016 ela falou assim, olha só, uma colega da Leroy, Que era onde que era onde trabalhava, ela tá indo lá na Assembleia de Deus Madureira, onde não é a mesma igreja, mas a denominação onde eu me criei e tal, e eu quero ir no culto. E nessa época, eu estava ajudando o meu irmão com a academia. Sim. Né? Na época que ele estava dando aula para alguns professores conhecidos dele, ele era faixa roxa, eu ia junto, né? Sim. De passar a posição, eu tava lá de sparring para ele, né? Sim. E aí, eu falei, cara, eu vou junto. Ela, não, me deixa na porta. Eu falei, não, eu vou junto, porque vou chegar lá, vão dizer que eu sou um demônio, isso aqui, tu vai querer me largar? Eu vou entrar contigo. Sim. Ela falou, que horror, não sei o quê. E tal, eu entrei no primeiro culto. E eu lá de camiseta, calça jeans e tênis, que era a roupa que eu tinha. Sim. Que eu sempre gostei de usar, assim. E nisso, o primeiro culto, o cara pregou aquela gritaria, o pessoal falando em línguas, e eu falei, mas isso aí eu já ouvi. Me deu um estalo, assim, eu já ouvi isso. E eu demorei a processar que eram línguas estranhas. Sim. Eu demorei a assimilar que eu já tinha ouvido, porque fazia muito tempo já. Sim. E o primeiro culto, eu saí quietão, assim, ela aí gostou, eu falei, coerente. Foi assim, é coerente, não falaram nenhuma besteira. Sim. Porque eu fui crítico, né? Sim, tu vai, tipo assim, não, vamos ver qual que é disso aí. Porque as experiências anteriores que eu tinha tido
em igreja pentecostal não foram as mais satisfatórias. Foram Sim. terríveis, para ser bem a verdade. Sim. Daí o culto era no domingo, daí ela, vamos domingo que vem então? E eu falei, tá bom, vamos. Segundo domingo, pregou um amigo, que hoje é um amigão nosso, André Felipe, e o cara apaixonado por Jesus, assim, enlouquecido por Jesus. Sim. E ele fala gesticulando, então ele só falta pular, assim. Sim. E pregou enlouquecidamente, assim. O Espírito tomou, ele pregou, eu falei, pá, mas... Nossa, fez muito sentido o que ele falou. Aí fez Sim. muito sentido. Não me pergunte que eu não vou lembrar qual a palavra que ele pregou. No terceiro culto, foi um outro, que hoje é amigo também, né? Por esses anos todos, Sidney Hatch pregou. E ele é um cara muito calminho pra falar, um irmão muito pacato, Pausadamente. pausado. Sim. E, como diz um pastor André Alves, né? É que nem monomástico de praia, quando vem tá te queimando, né? Sim. E foi indo, cara, acabou o culto, eu já tava aqui, né? Sim. E a minha esposa, tu tá bem? Eu falei, eu tô bem também, vamos pra cá. Vamos pra cá, tem que trabalhar amanhã e tal. E aquilo mexeu comigo. No quarto culto. Comprei um pastor de fora, do Paraná, eu acho. E começou a falar, e pregar. É aquela famosa pregação que fala tudo que tu já viveu. Sim. Né? Que é o pra ti, parece que é pra mim. O cara, Sim. até hoje eu tenho certeza que ele falou pra mim. Sim, o cara. Não tenho sombra de dúvidas que o senhor usou ele aquele dia. E aquilo começou a me incomodar. E de repente, quando eu me toquei, quando eu me dei por mim, eu tava ajoelhado na frente do altar, né? Sim, você faz o apelo, né? Quem quer aceitar Jesus. Eu não ouvi o apelo. Eu sei que eu tava lá na frente. Desesperado, enlouquecido. Sim. E já orando em línguas e tal. E isso foi julho De 2016. 2016. Ok. E aí, tá, daí comecei a ir no culto de ensino, aquela coisa toda, Sim, né? frequentar. A programação da igreja. E aí surgiu o curso pro batizado. Ah, sim, porque tu era batizado na igreja católica. Né? Sim. Né? E eu questionava, por que eu tenho que batizar de novo? Eu já fui batizado. Sim. E ela, não, mas é diferente. Diferente o quê? É água? Sim. E eu sempre muito questionador. Até Sim. hoje. Acho que hoje um pouco menos, assim. Deu uma amadurecida, assim. Daí ela falou assim, não te batizo por minha causa. Eu falei, mas não é por tua causa. Eu quero me batizar. Ela, tem certeza? Eu falei, tem e tal. E aí eu comecei... Hoje eu vejo que o senhor, ele queria algo com a minha vida. Porque eu cheguei pro meu gerente e falei, olha só, tal dia eu vou precisar sair. Todas as quintas-feiras, a partir de tal dia, são 4 quintas-feiras que eu tenho que fazer o curso que eu vou me batizar. E eu trabalhava à noite, meu turno era da 1h30 às 10h30. Sim. Na loja. E ele falou, cara, não posso te liberar. E minha esposa trabalhava no turno inverso, ela trabalhava das 8h30 até as 3, 4 da tarde por aí. Sim. Eu falei, não, mas a Thaís me substitui, a gente troca os dois. Né? E era o mesmo setor? Ou... O meu setor, todo mundo a gente já tava junto, todo mundo já sabia que a gente tava junto e tal. Sim. Dele, não vou te liberar. E aquilo assim, e eu ainda hoje não sou o dono da paciência, eu tô trabalhando muito em mim. Sim. Né? Sim. Mas naquela época o domínio próprio não existia em mim, Sim, assim, não tinha nem um pouco. E eu era muito impulsivo. Se eu não gostasse, eu respondia na hora. Sim. E um dia, e aí na primeira quinta-feira eu não pude ir. Na sexta-feira eu tava numa revolta só. Eu tava muito revoltado. Sim, porque tu queria estar lá. Eu queria. E era um querer que excedia o meu entendimento. Sim. Eu só sei que eu queria me batizar, eu queria me batizar de qualquer forma. Sim. E eu não tinha visto nenhum batismo, nem na internet, nem nada. Sim. Eu simplesmente queria. E aí, na sexta-feira, eu tive uma discussão com o gerente. Uma questão de segurança, coisa de loja, assim, empilha tantas caixas aqui. Eu falei, não vou empilhar porque vai cair. Sim. E ele falou, empilha. Eu falei, não empilha. Tá, no sábado, cheguei lá pra trabalhar, ele, demissão. Sim. Eu saí rindo, falei, agora eu vou fazer meu curso de batismo. Agora eu vou conseguir. Agora eu vou batizar. Faltei uma quinta, mas as outras eu não vou faltar. E aí fiz o curso. Dia 16
Dia 16 de agosto eu me batizei, desci as águas. 2016, 16 de agosto. E era na Madureira aqui... Na Bananal, lá em Novo Hamburgo. Lá em em Novo... Canudos. Canudos, lá não. Em Canudos. E aí eu tive o leve devaneio de olhar pra cima. Falei, não tem pomba, tá bom. Nenhum pássaro passou nada. Sim. E a partir dali eu comecei a Sim, aprender, me dedicar e, sim, como a gente diz assim, vulgarmente, comer Bíblia. sim, sim. E a questão do pastorado depois, né? Depois que chegou passou um tempo ali na comunidade Metanoia e tudo mais. Como é que chegou na tua vida, assim? Ou foi tipo um processo que ocorreu automaticamente, assim? Nós chegamos na Metanoia é um pouquinho antes, na verdade. Nós saímos da Madureira, fomos para o CNA com o pastor Natal Mogelos, e ali nós conhecemos o pastor André. E ele Sim. nos abraçou, nos cuidou, chegamos psicologicamente e espiritualmente muito machucados. Sim. Em razão de muitos acontecimentos. Sim, sim. E o pastor André nos trouxe para dentro da casa dele, né? Deu tempo, discipulado, cura, restauração, nos ajudou a nos conhecer como casal, como pessoas, como homem e mulher de Deus, eu e minha esposa. Sim. E aí, então, nesse tempo, nasce a Metanoia, nós como irmãos ajudando ali. Sim. E foi, acho que no primeiro segundo ano, o que hoje é o pastor Lucas, ele e a pastora Gabi, nós não éramos nenhum, era só o pastor André, era pastor na época, eles tiveram o primeiro filho e tiveram que se afastar do Ministério de Jovens. Sim. Aí o pastor André achou assim, cara, vai ter que ser tu e a Thaís pra ajudar nós. Sim. Né? Estão mais tempo aqui e tal. E aí nós assumimos jovens, com 4 jovens, sendo 2 sendo os nossos filhos. E nós ficamos até março de 2024 sendo líderes jovens. E nesse meio tempo surgiu o pastorado. Então, mas também pela necessidade, a comunidade estava crescendo. Sim, sim. Então, precisava de mão de obra. E o pastor precisava de um auxílio, né? O Sim. auxílio pastoral que ele precisava ter com os irmãos. Então nós assumimos os jovens de forma completa, tempo integral, assim. E ali, até quando nós entregamos o ministério, assim, não vamos mais ficar com o ministério, é um tempo diferente e tal. Sim. Eu disse, cara, eu aprendi a ser pastor com os jovens. Sim. De trazer pra dentro de casa. Cuidar. Vamos dormir lá em casa. E aí conversava, passar a madrugada conversando. Sim. Botar a galera sentar na mesa e conversar. Desde como foi o colégio até situações de casa. Sim. E porque isso também me mostrou como ser pai também. Sim. Me ensinou a ser pai. Minha esposa, eu digo, a mulher nasce mãe. O homem aprende a ser pai. Aprende. É processo. O homem aprende a ser pai. A mulher nasce mãe. Sim. Né? Ela nasce com cuidado. Eu brinco, vem com o drive instalado. O programa está instalado, é só apertar o start. O cara não, o cara tem que baixar o drive, né? Rodar, ver se está compatível. E nisso nós aprendemos. E aí, quando nós fomos ordenados a pastor, colidiu com uma palavra que eu ouvi do Senhor naquele dia que eu estava de joelho na frente do altar. Lá na conversão. Na conversão. Naquele dia, naquele momento que eu abri os olhos, que eu me vi que estava lá na frente, veio a palavra para mim, tu vai ser pastor. Sim. E isso eu guardei, conversei com minha esposa um dia, ela falou, tu não tem noção que a vida de ser pastor? Eu falei, não tem, mas eu ouvi isso de algum lugar. Sim. E eu sei que foi na minha cabeça que eu ouvi. Ninguém falou para mim. Então, quando nós fomos ordenados, isso se materializou. E aí, esse irmão que eu falei, o André Felipe, que pregou, eu convidei ele pro dia da nossa ordenação. E ele disse, e ele chegou, e ele falou assim, cara, tudo que vocês passaram foi para chegar nesse momento. Sim. Então, todos os processos que o Senhor acelerou na vida de vocês, no casamento de vocês e individualmente, foi para que vocês chegassem nesse momento. E foi muito claro, assim, cara, faz sentido. Nós passamos muitos processos em pouquíssimo tempo, fomos forjados em muitas coisas, muitas áreas da nossa vida, principalmente no casamento, com filhos. Eu tive que aprender a ser pai. Sim. Porque o João e a Ana são filhos da Thaís do primeiro casamento. Sim. Então, quando veio o Miguel, mais novinho, beleza, ele estava casado já e tal.
mas eu tive que aprender a ser pai de menino, aprender a ser pai de menina. Sim. Que uma coisa é você ter um bebê no colo que, cara, a partir de agora eu vou passar a minha personalidade para essa criança, os meus valores e tudo mais. Só que Deus já estava convertido quando eu cheguei na vida deles, que eu digo que eu cheguei na vida deles, a Ana tinha 7 e o João 6. Eles já tinham referência de pai, tinham referência de mãe, referência de sociedade, do que era parentela e tal, mesmo sendo pequenos, primeira e segunda infância ali. Eles já tinham uma ideia. Já. Tinha uma ideia, então eu tive que aprender a ser pai deles. Sim. Tive que aprender a amar eles. Porque o homem tem que aprender a amar. Sim. Né? É fácil eu dizer que te amo em Cristo Jesus. Né? Sim. O difícil é eu te amar. Sim. O verbalizar é fácil. Agora verbalizar é fácil, né? Sim. Porque, quando a gente se conhece, eu vou me aproximar de você pelas coisas que são... do meu gosto. O gosto é parecido, tem a proximidade, né? Temos a mesma fé, gostamos das mesmas músicas. Só pelas coisas em comum. Em comum. Mas com o tempo eu começo a descobrir o incomum. O incomum. O divergente. Sim. E aí eu tenho que aprender a amar. Sim. Né? E não é diferente com criança. Hoje, e aí tem que cuidar porque eu começo a chorar. Mas hoje eu não vivo sem meus filhos. Eu sou enlouquecido tanto pela Ana, como eu sou enlouquecido pelo Miguel, sou enlouquecido pelo Ana e pelo João. Eu amo eles. Como eu chamo, como pai, chama atenção, xingo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ao mesmo tempo eu sento e converso e amo eles. Eu digo, eles são mais meus que do pai deles. Eu brinco assim. Sim. Né? Eles me chamam pelo apelido, né? O Osama. Mas quando eles se referem é meu pai. Então isso pra mim eu vejo que o Senhor me auxiliou a construir isso neles. Sim. Então, eu acredito que não há pastoreio sem família. Sim. É o primeiro ministério. Púlpito, o primeiro ministério é a família. Sim. Então, poder olhar para os olhos deles e ver que, cara, eu tô refletindo, acho que um raiozinho só do que é Cristo Jesus, mas eu tô conseguindo, tô nesse caminho, e ver isso nos olhos deles me faz mais pastor do que eu cuidar de um rebanho de quantas pessoas forem. Sim. Né? Do que levar uma palavra, o exemplo, o dia a dia. Exatamente. Nós temos um hábito lá em casa que é uma refeição a gente faz todos juntos. A gente liga a TV, tira o telefone de perto e a gente tem um tempo. A gente tem a mesa. Sim. Tem um tempo de mesa em família. Então a gente fala como foi o dia, conta a parte engraçada, a parte difícil, a gente se exorta, a gente, se tiver que orar junto, a gente chora, se tiver que ensinar, a gente ensina, se tiver que aprender, eu aprendo com eles. Sim. Não tenho problema. Às vezes eu fico meio duro, assim, não tem razão, mas não vou concordar. Mas eu sei que eles têm razão, né? Sim. Não dou muita moral. Sim. Mas eles sabem que eu sou meio duro para algumas coisas, mas ali começa a minha vida de pastor. Então, aquilo que eu ouvi do Senhor quando eu estava de joelhos entregando a minha vida, não tinha só a ver com a ordenação, tinha a ver com o processo dentro de casa para chegar na ordenação. E hoje, poder auxiliar alguém, atender pessoas, atender famílias, receber amigos em casa. Sim. Né? Às vezes estou no trabalho, alguém está numa situação que eu vejo também incômoda e eu posso trazer a palavra ou falar da palavra sem citar a palavra. Sim. Né? Pelo preconceito que as pessoas têm, pelo posicionamento até mesmo político ou religioso, mas poder refletir um pouco de Jesus para as pessoas. Sim. Então, o pastoreio para mim surge nisso tudo. Para mim é um contexto, não é um momento. Sim, sim. Foi tudo construído. Isso. Ah, muito bom. Essa questão do pastorado, né? Do início, do cuidado. E ao trabalhar, né? Foi um processo, mas, tipo assim, tu vê os resultados vindo, né? A partir de tudo isso que Deus vem trabalhando nas nossas vidas, né? E eu antes, no início, quando tava falando ali quando tu veio pra São Leopoldo, tava ajudando teu irmão, um pouco me respondeu, mas eu vou perguntar. E o jiu-jitsu, como ingressou na vida, assim, como foi? O jiu-jitsu, eu fazia estágio na S Sul, que é a antiga concessionária de energia do estado, da região nossa aqui pelo menos. E uns colegas de estágio, uma das meninas que fazia estágio, o namorado dela era professor de uma academia. E aí ela convidou e o pessoal botou uma pilha, vamos lá, vamos treinar. Eu tinha 28 anos. Vamos treinar, não sei o quê. E eu, né, judoca, e
Eu falei, cara, eu não vou, isso é coisa pra louco, cara. Com a orelha estourada, os caras Sim. se matando na porrada, eu não vou fazer isso. Fui, até o detalhe, o kimono me emprestaram primeiro, Sim. era um kimono Torá, já tava surradinho, assim. Sim. Qualquer coisinha já ia rasgar. É. E aí, cara, eu fiz o primeiro treino, fui treinando e comecei a gostar, eu vi que não era toda aquela mensagem de marginalidade que tinha, Sim. já não existia mais aquilo. Não existia O mais. jiu-jitsu já tinha sido mais glamourizado. Assim. Tava mais lapidado, assim. Sim. É um esporte também mais de elite, né? Hoje não tanto, mas na época era bem de Sim. elite. A mensalidade sempre foi um valor alto, né? Sempre foi um valor caro. E aí comecei a treinar com o Guto Campos, na Gueto Jiu-Jitsu. E no fim a galera vazou e eu fiquei. Ficou no jiu-jitsu. Fiquei treinando lá até 2010. Depois vim pra São Leopoldo e aí depois fui treinar com o Alex Chaka. Sim. Tu tinha iniciado antes no judô, tu tinha alguma... Ou tu já foi tua primeira arte marcial foi o jiu-jitsu mesmo? Não, primeiro foi o judô. O judô. Com 12 para 13 anos. É certo, tu precisaram lá de Lagoa Vermelha. De Passo Fundo, claro, que Lagoa Vermelha é próxima. Pertinho. E aí, acho que não sei se naquela região o jiu-jitsu já tinha chegado ou... Cara, mais judô, acho que na minha época de infância, não. Lá tinha 3 esportes de luta: capoeira, karatê e judô. E judô. E o judô começou pelo meu irmão, né? Nós fomos. Meu pai resolveu pagar colégio particular para nós. Ele, não, vou colocar os dois, são 3 anos de diferença, então os dois iam juntos. E esse é o colégio Bom Conselho, mas não lembro. É um colégio católico. Sim. E aí tinha judô. Só que o tatame era aquele de lona com palha de arroz embaixo. Então, uma queda deslocava um pulmão, assim. Sim. Ou tu aprendia a cair, ou tu voltava com a lesão pra casa. E o meu irmão começou, e o Leandro sempre foi mais forte. Sim. Ele sempre teve muita força. Sim. E o professor, que já falecido, o Diego, apostou nele. Apostou legal nele. Falou, cara, tu tem futuro no esporte. Apostou nele. E eu ia por ir, assim, era mais novinho e tal. Sim. E no final daquele ano, nós fomos convidados a não fazer a rematrícula, os dois juntos. Nós éramos crianças muito calmas, né? Como é que é? Convidados a procurar uma outra instituição. Aí meu pai falou assim, não, volta pro estadual porque vocês não têm perfil de colégio particular. Sim. E aí, mas ele continuou. Então, por uns 2, 3 anos ele treinava com o Diego. E chegava em casa, nós botávamos 2, 3 colchão empilhado e ficava treinando. Ele me ensinava treinando os dois. Então, porque trabalhava mais queda, né? Muito mais queda. Mas não trabalhava chão naquela época, assim. Pelo menos não na minha lembrança. Sim. Ele, cara, vamos treinar. E eu botava, ele tinha 2 kimono emprestado um dele. E aí nós treinava ali, às vezes tava com roupa normal, assim. Daí eu comecei a treinar com ele, depois de um tempo e tal. Ia junto, né? Acompanhava. E fui indo, daí parava um pouquinho. Daí fui pro atletismo, pouco voltava pro judô de novo, né? Fui até a laranja, assim. Mas, cara, o judô é muito regrado, né? Sim. Tem as etapas para passar no judô, a regra é muito quadrada, vamos dizer, muito, muito exata. Sim. Coisa que o jiu-jitsu não tem. É por isso que o judô é olímpico e o jiu-jitsu não. A crítica de Camus, então, mas se nós transformar o jiu-jitsu em um esporte olímpico, vai desidratar também. Daí todo mundo assim, uns querem, outros não querem, né? E até pela a variedade de posição, né? Sim. O judô tem um nome para queda, um nome para posição, a maneira exata de executar, a maneira exata de como tu vai projetar o adversário. O jiu-jitsu tu adapta. O jiu-jitsu... Eu até a marrom era guardeiro. Sim. Depois da marrom, falei, cara, pra ganhar preto, tem que aprender a passar. Sim, de verdade, passar de verdade. Então daí, aprendi com o Leandro a passador, né? Aprendi com ele a passar. Sim. Então, o Gil, ele surge antes da conversão, mas pós-conversão faz muito sentido ainda. Sabe que essa seria a próxima pergunta? Eu ia dizer se a trajetória do jiu-jitsu influenciou na sua visão sobre fé, sobre, enfim, né? Sobre a nossa vida com Deus, tua vida com Deus. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Eu acho que tu já ia responder. Porque o jiu-jitsu ele tem essa elasticidade. Sim. O Gil, pra mim, anda de uma forma,
prete ele de outro. Sim, ele é adaptativo. Adaptativo. E a fé também é elástica. Sim, Porque nós compartilhamos da fé em Cristo, sim, mas eu não posso inserir a minha maneira de ver a fé. A minha maneira sim, a maneira como eu vejo Cristo. Eu posso Sim. pregar, eu posso trazer a palavra, mas o meu íntimo eu não vou conseguir colocar em você. E o jiu-jitsu é da mesma forma. sim, Então, muitas vezes treinando ali, várias vezes, acabava o treino, aquela resenha de de treino, sim, alguém sentava do lado e dizia, bah, meu pai, minha mãe, meu namorado, minha namorada, né? Tô com isso aqui assim que não tá bem resolvido, e aí trocava aquela ideia, sim, sempre a resenha. né? Mas aí mais baixinho, porque a galera tava no auê do lado ali, conversava sobre Jesus, trazia uma palavra de consolo, de ajuda, exortação, direcionamento. Então, Sim, não tem como, para mim, não tem como separar. sim, Né? Muitas vezes, os últimos anos, eu abri mão do Gil para estar servindo. E não me arrependo, sim, entende? Senti falta, eu sinto muita falta. Eu queria poder treinar todo dia, que nem eu Sim. era no início. Até quando nós treinávamos no Alex Thiago, nós fazíamos 3 treinos por dia. Eu trabalhava de manhã, eu trabalhava em São Paulo na época, eu trabalhava de manhã, treinava meio-dia. 6 da tarde fazia um treino, ia para casa, tomava um banho, comia alguma coisa, 8 horas fazia outro treino. E se tivesse o das 10, nós fazia também. sim, Era uma outra vida, um outro tempo, né? sim, Eu não tinha família, não família na peso, mas dizendo que não tinha outras responsabilidades. sim, Então, mas hoje eu tenho, então hoje eu tenho que fazer essa escolha. sim, você tem que, vou ou Né? não vou. Então, mas quando tem campeonato, precisa, às vezes vai um bom número de alunos competir. Sim, O Leandro me chama, cara, vamos lá, que eu preciso de gente, porque às vezes dá 3, 4 áreas de luta e os alunos distribuídos. Então, pra eu não ficar sozinho, ele chama os preta e eu vou lá e dou uma força, né? Sim, da instrução. E até também para preparar o campeonato também, muitas vezes, de um sparring mais para tal técnica, né? Pra ajudar uma posição ou dar um incentivo também pra galera. Sim. Assim. Uma outra coisa, assim, que também vai nesse encontro, assim, não sei se tu já conseguiu perceber, alguma semelhança entre determinados princípios do jiu-jitsu relacionados com alguns ensinamentos bíblicos. Não sei se já chegou a ver alguma semelhança. Claro, tem aquela questão do aproximar, né? Porque o jiu-jitsu é como é que é? Um grupo de pessoas que realmente se unem, né? Tu tá ali, quando vê, meu amigão, fez 2 treinos, já é meu... Meu brother. É meu brother, tá? De onde é que tu conhece? Do dia 10 do dia 10 de abril até hoje. Né? Tá, mas faz 20 dias, né? Mas o jiu-jitsu se aproxima. E é lógico que a partir disso, né, vai resplandecer a nossa fé, né? Como cristãos, como pequenos cristos, nós vamos representar Cristo aonde estivermos, né? Mas, tipo, em relação de talvez, sei lá, de hierarquia, ou talvez de estrutura, ou talvez até de ego, tu vê alguma semelhança dos princípios do jiu-jitsu com algum ensinamento bíblico? Tu se lembra, assim, se tu acha... Cara, acho que o primeiro é a honra, né? Sim. O primeiro é a honra. O judô, tu tem o sensei, tem a galera graduada ali, mas tu pode lutar, nada contra o judô, né? Deixa bem claro. Mas tu pode, num campeonato como é por peso, pode lutar um marrom e um verde. Então... Né? Porque é questão de peso e idade e tal. No Gil, é azul com azul, roxo com roxo, preto com preta, marrom com marrom, branco com branca. Sim. Mas no tatame, no treino, tu tem a hierarquia. Sim. E a honra começa a não entrar no tatame. Sim. Né? Tu vai entrar, tu tem que chegar de chinelo, com tênis ou de meia, tirar, ficar com os pés limpos, subir no tatame, reverenciar o tatame, a honrar aquele lugar que não é uma questão de idolatria, não é isso. Mas, cara, eu tenho que honrar, porque aqui agora eu vou dedicar o meu corpo, vou dedicar a minha mente. Sim. Né? Eu tenho um sensei, eu tenho um mestre, então eu vou cumprimentar primeiro o preta, Sim. os pretas, depois o marrom, assim vou indo até os brancos. Né? E no preto eu vou ter que olhar a faixa. Pô, meu sensei tem 4 graus na faixa. Primeiro ele, depois o cara que tem 1 grau. Sim. Ah, são preto igual, mas ele veio antes. Sim. Então eu começo a exercer a honra. Sim. Né? Exercer a honra mesmo de cumprimentar. Eu vou ser sensei, com licença, posso beber uma água, posso ir no banheiro, posso atender o telefone. Sim.
E quando eu comecei era mais rígido ainda, né? Sim. Quando eu comecei, o Gil entrou, paga 10 flexão, empurra a terra aí, meu. 10 Sim. flexãozinho no mínimo. Era o mais old school na época. Era o mínimo, assim, né? Sim. Bah, fez que deu os tapinhos, não, né? Ah, tá mentindo? Não vai rolar mais hoje, fica sentado. Sim. Hoje a gente é bem mais light com relação a isso. Hoje é. Né? Tem aquele mais malandrinho que... Sim, tu né? observa. Tem, mas igual ainda assim eu vejo que começa pela honra. Sim. Né? O cuidado com o próximo. Cara, ok, né? 96 quilos, né? Às vezes eu vou por 100, 96, Sim. fico variando aí. Sim. Pô, vou treinar com o gurizão de 50 quilos. Sim. Ele é mais rápido, vou ter que segurar, vou ter que dar aquela amarrada, né? Sim. Eu uso muito lapela, então, cara, eu vou dar um nó no cara o quanto der. Sim. Por que eu vou machucar ele? Sim. Porque eu quero ensinar. Não, eu vou ensinar fazendo da maneira certa, preservando ele. Sim. Né? Porque uma coisa que a gente conversa muitas vezes assim, cara, amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã tu também tem que trabalhar. Sim. Então, Tem que levar o pão pra casa, aí tipo, tu se machuca. Né? Que chato chegar em casa, acidente acontece? Acontece. É um esporte de queda, de contato, de pressão, estrangulamento, torção. Então, às vezes, tu vai chegar mancando, tomar uma botinha ali, demorou pra bater, né? O cara foi mais rápido, deu uma mão de vaca, vai chegar com o braço meio mole. Mão de vaca é sacanagem, né? Branca mais ainda. E aí, cara, então, eu não vou judiar do cara. Sim. Eu não vou pegar e raspar o antebraço no olho dele. O cara, imagina um advogado, né, um empresário, vai chegar a tratar com um cliente com um olho roxo. Explicar que treina jiu-jitsu, que coisa chata é que você dá uma explicação. Sim. Eu vou preservar. Pois é, seu amor ao próximo. Sim. Mas se ele me machucar, perdoa ele, cara, vambora. Sim. Sabe que até agora transpassa da questão de fé. Eu gosto muito da questão de hierarquia, né? Que vem bem do princípio que tu falou de honra, de o cumprimentar. Porque tudo vai refletir. A sociedade, ela só é sociedade hoje por causa de hierarquia. Né? Tipo, não sei. Todos são iguais. Ok. Perante a lei em questão de injustiça ou justiça. Mas há um processo hierárquico, né? E, tipo, Deus iniciou a hierarquia. E aí eu falo de hierarquia de função também. Porque na sociedade, se tu não honrar pai e mãe, depois dificilmente tu vai respeitar, sei lá, a tua segunda hierarquia, que é o professor, tu vai cair na terceira hierarquia, que é a segurança pública. Tipo assim, muito muito visível isso. E lá tu vai ter que ser hierárquico, senão tu vai ser, né, repreendido, né, enfim, na formas da lei. E o jiu-jitsu ensina muito isso, né? E aí é lógico, tipo assim, mas se trazer pra estrutura, agora falando de instituição igreja. A igreja, não sei o que lá, tem uma hierarquia? De fato, tem uma hierarquia, né? Uma hierarquia de funções, todos são iguais perante Deus. E é necessária por essa questão, né? De organização, né? Tipo, Paulo quando escreve, Deus chamou pra isso, pra aquilo, né? Ele dá essa ideia de estrutura, de organização, e também aquela questão de honra, né? Quando falava dos presbíteros e os anciãos, né? Os anciãos, ou seja, os mais velhos da comunidade, né? O respeito e tudo mais que as primeiras comunidades buscavam, os mais velhos na fé, né? Não somente de idade. No jiu-jitsu, às vezes a gente sabe, tem um faixa preta de 70 anos, que deve estar agora na vermelha. Tu olha assim, qual chance esse senhor vai ter para um jovem de 25 anos? Fisicamente. É difícil, mas mesmo assim, o respeito e a honra diz, não, eu jamais vou dividir o tatame com esse senhor, porque eu sei o que ele fez pelo jiu-jitsu. E muitas vezes na nossa fé também essa ideia de honrar aqueles que Deus colocou na nossa vida, né? Tipo assim, o honrar o pai, o honrar a mãe, o entender assim, não, é um princípio de honra. Eu acho que ele tá meio ultrapassado, meu pai, minha mãe estão muito velhos, tal. Mas há um princípio de honra de pelo menos ouvir. Né? E eu acho que vejo isso muito ausente na sociedade. E então por isso quando a igreja também exerce uma função grandiosa no meio social, né? No meio da sociedade. Eu até achei interessante um debate de uma feminista e um cristão, né? Uma feminista que se dizia ser cristã, enfim, tinha o meu feminismo, ela sempre classificava o feminismo dela como diferente. E aí ela falava dos direitos das mulheres, assim, assado. E aí o outro rebatedor, né, enfim, afirmando assim, não, mas você tem que entender que uma coisa, que tudo isso que tu falou, o cristianismo defende. O cristianismo é muito antes de que
qualquer movimento político, Uhum. social, enfim. Enfim, então o cristianismo, a estrutura da igreja transmite isso, e eu vejo muito isso também no jiu-jitsu, né? Que reflete na sociedade. Alguém que pratica uma arte marcial, é que nem eu fico pensando assim, uma vez eu escutei, quem pratica foi tipo meio muito apto para o jiu-jitsu, mas pode ser usado em qualquer arte marcial. Ele não vai ser uma pessoa desleal, porque ele aprende que quando o outro desistiu, parar, porque ele sabe que em nenhum momento ele vai sofrer um dano no momento que ele dá os 3 tapinhas. Então isso faz com que você crie a lealdade, né? Por mais que seja teu adversário, mas olha, eu dei o 3 tapinhas, eu sei que ele vai parar. Claro, tem sempre, né? Alguns Sempre que vai seguram existir. mais, mas Sempre vai isso é existir. exceção. Tu sabe que não, cara, eu não vou quebrar meu braço. O cara me pegou no braço, eu vou, ei, grito, sei lá, dar os 3 tapinhas, eu sei que ele vai parar. E aí isso, tipo assim, transmite a ideia de lealdade na cabeça da pessoa. Então esse cara vai ser um cidadão que vai saber até onde ele pode ir, vai entender que vai ser uma peça fundamental para agregar a sociedade, né? Não trazer para ela viver um modo egoísta, né? Enfim. E essa questão de hierarquia, falando em igreja, cara, quando fala ali, uns foram dados para apóstolos, mestres, professores, doutores, Sim. né, evangelistas. No final da escrita sobre os dons de Cristo, fala para edificação do corpo, Sim. ou para edificação da igreja. Tem um propósito em comum. Exatamente. Então, se existe um profeta, e nós estávamos comentando antes, né? Existe um Sim. profeta, existe um evangelista, é para edificar, é para Sim. fazer crescer, Sim. né? E hierarquicamente eles estão acima? Não. Isso é algo interessante de avaliar assim. Um profeta é mais que o irmão que fica na porta? Não, não é. Mas o papel dele, a função dele é para edificar os santos. Sim. Né? Para que as pessoas cresçam e manifestem os dons. Então, um profeta, por exemplo, né, que é hoje o profeta tem alguns que fazem, vamos dizer que virou uma chacota entre o cristão mesmo, né? Sim. Sendo um pouquinho polêmico, assim. O Sim, cristão sim. mesmo faz chacota daquilo que acredita. Sim. O profeta ele não vem para revelar CPF. Não. E nem precisa também. Nem precisa. Sim. A função dele é apontar o pecado. Sim. Ó, isso é um pecado. Isso entristece o coração de Deus. Essa é a direção que tem que ser seguida. Sim. Arrependimento, batismo, confissão. Sim. Né? O apóstolo vem para empurrar as pessoas. Ó, aponta para lá e vai. Então, a função é para que edifique. Para que eu somente saiba que a direção tem que ir, se eu posso falar comigo, não, mas tu seguir essa direção e se tornar um apóstolo. Sim. Não que põe a mão na cabeça, agora te nomeei apóstolo, não, mas você manifestar o dom do apostolado. Sim. Né? Se vocês vão te nomear ou não, isso é outro assunto, e acho que nós nem devemos buscar isso. Sim. Na minha opinião. Trabalhar é o ser, né? O fazer, não o título em si. Né? Então, e isso edifica. Trazendo para o jiu-jitsu, cara, eu como faixa preta, eu tô muito mais para ensinar os caras, né? Quando eu posso treinar, claro, mas vamos considerar o fato que eu estou treinando efetivo, ok, estou treinando efetivo. A minha função é ensinar, é edificar com a galera que está ali no tatame, para que eles saiam tanto um atleta melhor, como um cidadão melhor. Sim. Porque quem treina sabe, cara, eu consigo ser uma arma letal. Sim. Se eu tiver a oportunidade e não a oportunidade da maldade, mas eu vou ter que me defender e nesse momento eu vou usar o que eu sei, eu posso ser letal ou não. Escolha, mas eu sei que eu tenho tu tem a capacidade de ser letal. Né? Então, dentro do tatame, a minha ideia não é ser letal, é ensinar, é edificar, para que ele saia dali confiante. E você vai pegar a maior parte do pessoal que treina jiu-jitsu e começar por criança, tu vai ver que a criança chega ali tímida, senta, não quer brincar, não quer fazer o lúdico, não quer fazer posição. Em 1 ano, a criança está confiante, não tem problema no colégio, não tem problema com os pais, não tem problema com a sociedade, nem com a autoridade. Não tem problema de ouvir um não. Não, porque a arte marcial, e isso até quem não gosta muito, mas a arte marcial, o nome diz marcial, envolve
exército, envolve Sim. forças armadas. Disciplina. O jiu-jitsu, o karatê, o judô, era a ferramenta de luta que os samurais usavam. Sim. Por isso que era marcial, eles eram o exército do imperador. Sim. Ok, separaram, né? Foi separando, eu não lembro se é história de cor, mas enfim, foram desmembrando Por ali, né? arte, sim. A parte do chute, do soco, da queda, da torção, estrangulamento, enfim, da submissão. E aí, então, por que o pessoal sai mais regrado? Porque é marcial. Sim. Tudo que é marcial, tu forma um exército. Tu forma um pelotão. Tanto que em campeonato, a galera põe o kimono, sendo que bancada todos juntos. Não fica a equipe aqui e o outro lado, outro lado. A galera faz questão de estar junto, Sempre juntos. né? E aí agora voltando para a igreja, é a mesma coisa. A igreja faz questão de estar junto. Sim. Né? No domingo nós somos treinados Sim. para lutar o resto da semana. Sim, para ser enviado na. Exatamente. E aí eu vou lutar sendo missional, falando da palavra para quem não conhece, quem não tem acesso. Eu vou lutar sendo evangelístico, Sim. né? A pessoa, eu achando um meio de chegar naquela pessoa. Sim. Né? E se eu só tenho contato com pessoas, com cristãos, então eu vou ser um discipulador. Sim. Eu vou ser um profeta, eu vou apontar as escrituras, eu vou dizer, olha, esse é o apontamento para esse tempo. Essa é a leitura, assim que nós temos que ler a palavra, assim nós temos que ver o que Cristo falou. Sim. Né? Eu vou ser um mestre, eu vou esclarecer. Mas eu não entendi a passagem das virgens, então tá, vamos esclarecer. Vamos lá. Vamos esmiuçar isso até que você entenda. Porque o mestre não é o cara que domina as escrituras. O mestre é o cara que ele consegue... É que nem Jesus. Jesus foi um grande mestre porque ele pegou as coisas sobrenaturais, trouxe em forma de parábola, ou seja, plausível para você. Essa palavra, e aí tu diz, agora eu entendi, né? O reino de Deus é como. Eles citam a parábola. Aí tu olha, não é tão complexo, né? Não é tão difícil de entender. E essa é a característica do mestre. Não, muitas vezes o mestre não vai trazer algo novo. E a partir da palavra de Deus nem tem um novo, né? A palavra tá ali, ela já é completa, mas ele consegue esmiuçar para que aquilo se torne compreensível, né? No teu dia a dia, né? E o pastoral é como o pastor Anderson, assim, meu pastor hoje, né? Sim. Cara, ele ama as pessoas. Ama as pessoas. Se tu chegar, bater na casa dele, ele vai te receber com um amor, assim, inexplicável. Se ele vai na tua casa, cara, ele te abraça na tua casa. Sim. Parece que ele tá te recebendo na tua casa. Ele senta na mesa, come um pão contigo da forma mais simples. Ele acessa teu coração. Sim. Entende? Então, é necessário que a igreja se mova nisso para edificar. E o edificar, assim, sempre vai apontar para a volta de Jesus. Sim. Toda edificação vai apontar para ele. Sempre. Sempre. Até vendo, falando em questão de igreja e tudo mais, dessa questão de ser a igreja de segunda-feira, né? Não só de domingo. E tudo isso, claro, vem a partir de um relacionamento, né? Por isso que tu fez a analogia na questão de se juntar. Nós juntamos no domingo para ser enviados na segunda e tudo mais, né? Como no modo geral hoje, né? E dados dizem a igreja evangélica tem um número tal que até é considerado expressivo. Mas de modo geral, assim, hoje, o que tu definiria a igreja brasileira, na tua opinião, assim, como um todo, assim? Cara, eu tenho um termo que eu uso, e eu não sei onde eu ouvi, mas eu tomei para mim. Sim. Que é a multiforme graça. Ou a multiforme da graça. Sim. Porque nós vamos ter denominações que são extremamente evangelísticas. Cara, os caras pegam de 300 a 500 pessoas por domingo. Sim. A igreja tá... O prédio já não serve mais, tem que ser o maior. Sim. Tem igrejas que são extremamente proféticas. Eles apontam e, cara, e a galera ali mergulha no espírito, eles se aprofundam. Então, eu vejo que a igreja brasileira, por mais que tenhamos 1000 críticas, ela está crescendo. Sim. Se ela não estivesse crescendo, nós não teríamos o número expressivo de cristãos no Brasil hoje. Já passou da mais da metade dos brasileiros se declaram evangélicos, se declaram cristãos. Mas tem um não praticante e tal. Eu não vou entrar nesse mérito. Sim. Porque, mesmo que ele seja um não praticante, uma hora alguém vai acessar o coração dele e vai trazer de volta para a igreja. Sim. Entende? Então, para mim, a igreja está crescendo.
tem que crescer muito mais. É necessário que cresça. É Sim. necessário que cresça. É necessário que a gente alcance os ribeirinhos, alcance os quilombolas, alcance todas as regiões Sim. mais longínquas do nosso país. Mas eu vejo que a igreja está crescendo. Porque nós estamos à porta do avivamento. Sim. Cara, a gente está assim, ó, com a mão na maçaneta. A gente só não entendeu O virar. o mexer ela. Sim. Eu creio nisso. Né? Nós vamos, podemos ir em qualquer igreja. A gente vai ver um mover violento do Espírito Santo, pessoas sendo batizadas, pessoas sendo curadas, milagres acontecendo. Né? Mas aquela igreja parece ser meio fria. Não acha que é frio, o Espírito Santo age da forma que quer. Sim. E por isso que eu falo, eu uso o termo da Da multiforme, multiforme. porque não é da maneira que eu acredito, Sim. é a maneira que o Espírito Santo quer agir. Porque eu acho, aquela igreja é bom por causa, ela parece ser mais avivada. Porque olha a quantidade de pessoas. E aquela igreja que tem poucas pessoas, aquela não é tanto. Por causa da tua visão. É. Mas se tu olhar de outro modo, aquela igreja é profética, aquela igreja envia, aquela igreja, é que nem eu falo assim, o crescimento do cristão acontece, pensamento de crescimento do reino é um crescimento horizontal, né? De pessoas, um monte de pessoas. Mas há também um crescimento vertical. Uhum. Pô, essa pessoa tá ali numa igrejinha de 30 pessoas. Mas quem ela era 6 anos atrás e quem ela é hoje? E tu olha assim, pô, nem parece ser a mesma pessoa. Há um crescimento vertical também. Um crescimento de aprofundamento, de conhecimento de Deus, de ficar mais parecido com Cristo. E aí, a partir disso, as bênçãos vêm sem medidas, né? Também tem essa... Né? Falando dessas igrejinhas por causa do tamanho, não pela importância, mas tu vai ver ali, cara, tem irmãs ali que oram 8 horas por dia. Sim. Tem irmãos que se você ligar para ele às 3, 4 da manhã, irmão, olha só, eu não dormi bem, o cara vai lá orar contigo. Sim. Pessoas que mergulham, tem a sua fé, a fé emuná, né? A fé confiança, a fé que abre mão de tudo. Eles alcançam esse lugar. Então, mas e por que não cresceu? Porque não é para crescer. Sim. Ou, melhor respondendo, Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe. Então, se eu olhar para a igreja com meus olhos humanos, eu vou dizer, cara, sim, tem profeta mirim, tem cara que estoura, que tem isso e aquele outro. Um monte de... Mas se eu olhar com os olhos do Espírito, eu vou ter certeza que a igreja está crescendo. Sim. Independe se ela é tradicional, se ela é neopentecostal, se ela é avivada, enfim. A maneira, a classificação que você quiser dar, ela está crescendo. Sim. E sinto dizer para quem não gosta que nós vamos ganhar o Brasil todo. Sim. Nome de Jesus vai tomar conta do Brasil. Sinto para quem não gosta, mas vai acontecer isso. Vamos lá. Ô, Rodrigo, tem alguma pergunta aí? Que eu preciso dar um stop no toalete. Eu tomei uma garrafinha de água aqui e me empolguei. Sabe que é interessante, né, falar de que nós vamos ganhar o Brasil, né? Porque a gente vive um período que parece que a igreja tá meio voando, assim, de forma geral, né? Mas queria saber como é que tu enxerga essa questão, porque parece que a gente tem uma igreja fria, de modo geral, assim. O pastor colocou muito bem a questão da visão e tal, mas isso é de uma forma individual de enxergar, né? Tu quer escolher um lugar para congregar, enfim. Mas em relação à forma geral, assim, como é que tu enxerga esse... Parece que eu tenho uma impressão, converso com algumas pessoas, tem uma impressão que tem uma igreja fria, né, no Brasil. Daqui a pouco, a gente, nossa, mas os caras parece que viraram, daqui a pouco volta de novo. Como é que tu enxerga essa questão? Cara, eu enxergo assim, ó. Nós somos, hoje, o que nos aponta visualmente para a igreja são as redes sociais. Tá? Vamos pegar nomes de expressão. É o Hayashi. A Dunamis, cara, os caras estão voando, cara. Eles tocam... Se o jovem passa por um deles, já é batizado no Espírito. Os caras estão voando, entendeu? Sim, sim. Eu tô falando isso, grande centro do país, né? Mas não se trata do que a rede social mostra. É os frutos. São os frutos. Sim. E aí, enquanto eu fiz a pergunta, me lembrou Jacó, Lia e Raquel. Jacó, cara, ele trabalha 7 anos para casar com Raquel e Labão dá Lia para ele.
ou Leia, né? Sim. E Leia, a tradução é cansada. Sim. É cansada. Ela tá cansada. Sim. Mas tem Raquel, que tá cheia de vida. Então a igreja hoje, ela tá nessa balança. Entre aquela igreja que, cara, estão desde antes da colonização, né? Ou durante a colonização, melhor, situando historicamente, plantando, ensinando, discipulando, pregando, e ao mesmo tempo foi uma igreja nova cheia de gás, cara. Sim. Cheia de vontade, cheia de jovem. E eu não falo jovem menos de 20 anos, eu falo jovem acima dos 20 anos. Sim, Sim. sim. Porque quando eu nasci, meu pai tinha 40 anos, estava se aposentando. Eu tenho 45. Eu tô cheio de vontade, cara, de fazer Sim. as coisas, entendeu? Sim. Então, o jovem tá muito mais na minha ousadia do que na minha idade. Né? Puxando pro meu assado um pouquinho. É porque é Caleb daí, né? Né? Entendeu? Então, cara, a igreja, se eu quiser ver ela com olhos de uma cansada, eu vou ver. A igreja não é mais a mesma. É o mesmo congresso todo ano, a toda data, no mesmo lugar, as mesmas pessoas, as camisetas iguais, o Sim. tipo de dança, Mesma liturgia mesma sempre. liturgia sempre, né? Eu vou olhar para uma igreja presbiteriana, cara, os caras estão lá na mesma batida, do mesmo ritmo, mas eles são constantes, cara. Eles Sim. estão constantes demais, Sim. sabe? Então, eu olho, cara, e eu não consigo ver uma igreja parada. Eu não consigo ver uma igreja que tá remando no seco. De alguma Entendeu? forma ela tá avançando. Ela tá avançando e não é devagar. Não é lento. Sim. Pega a galera aí do Luca Martini, do David, que é o Outreach ali. Cara, eles viajam o mundo todo, o Brasil todo ano eles vão. Acho que eles estavam em São Paulo até. No centro de São Paulo, Rio, não lembro. Tocando terror, evangelizando a galera chegando, saindo do serviço e não vem cá, vamos conversar com Jesus e abraçando e curando ali. Essa é uma igreja cansada? Não é. A igreja ativa. Né? É uma igreja ativa. Então, pode parecer na rede social. Desculpe que, cara, tem um pentecostalismo aí meio estranho, meio candomblessista, vamos dizer assim. Sim. Né? Com uma liturgia que não faz parte daquilo que a gente acredita. Sim. Vai existir. E aí Jesus fala, cara, tu não vai separar o joio enquanto ele está plantado lá do trigo. Porque você não vai arrancar o trigo. Tu vai arrancar o trigo junto. Então deixa ele crescer junto. A palha será jogada no fogo. E eu não tô falando do pessoal da Umbanda. Tô falando do próprio crente. Sim. Dentro da mesma denominações. Dentro da mesma fé. Mesma fé. Entendeu? Jesus, quando ele fala de quem tá naquele lugar ali. Ele tá falando para um povo. Não tá falando pro povo de fora. Jesus não pregou para os gentios. Jesus pregou para os judeus. Sim. Então, quando ele fala de joio, ele não tá falando do gentio, ele tá falando de quem tá dentro. Sim, dentro então, quem tá dentro, tá andando pro lado errado, deixa, ele vai até crescer. Mas quando ceifar, quando colher, vai ser separado. Ele não vai ter fruto. A diferença do joio e do trigo, se eu não me salvo engano, é isso. É a semente, né? O joio tu vai esmagar, é palha. Semente muito pequenininha. Sim. Ela passa na peneira, né? Ou se tu for jogar no vento, ela voa junto. Ela voa. Sim. É nesse momento a separação. Então não adianta eu chegar hoje, apontar uma arma pra um cara e tu tá errado porque tu prega assim. Não sou eu que vou julgar. Tem um justo juiz julgando tudo isso, não sou eu. Sim. Eu posso não gostar e eu tenho a liberdade de não gostar. Sim. Mas eu não tenho a liberdade de enfiar uma faca no rim do cara e dizer tu tá errado. Tá errado. Eu acho que hoje é o grande... Acho que é a grande tristeza, assim, da gente que é mais avivalista, né? Você vê as pessoas, de fato, alguns cometendo erros, ou às vezes, vamos dizer melhor, alguém que tá ali na sua fé, trabalhando daquele jeito, e a gente lá, né? E ter pessoas... Sim. Porque a gente sabe que não é uma crítica. É um julgamento, é uma algo pra faca ferir, mesmo. né? Isso. Algo pra ferir. Sim. William Seymour, quando ele vai pregar, e ele sobe no caixotinho pra pregar, Sim. as pessoas, ele aluga aquele... O último prédio que eles estavam, que era um celeiro antigo, algo assim, não lembro exatamente.
Ele prega em cima de um caixote. E as pessoas chegam lá pra questionar ele, pra criticar ele. E quando eles chegam na porta, as pessoas são batizadas no Espírito. Sim. E ele ainda não estava falando em línguas. Porque a oração dele é: eu quero falar em línguas. Eu quero aprender a orar em línguas estranhas. Ele não orava. Pessoal acontecendo de tudo ali. Até membro Sim. crescendo, né? Vamos dizer assim. As pessoas chegavam para te criticar, apontando, acusando ele. Cara, quem é aquele cara no fim da rua que tá fazendo toda essa bagunça? Vamos lá. Sapateiro, negro, cego de um olho. Né? Chegavam lá e eram tocados pelo Espírito. Então, se eu empurrar aqueles que estão fazendo errado para outro lado, eu não vou permitir. Com certeza eu não vou empurrar para o lado de uma igreja. Eu vou empurrar para fora. Pra fora da Verdade. igreja. Né? Não é o apacentar, né? Tipo, E exatamente. Eu posso chegar e dizer, cara, isso tá errado. Se tu tiver maturidade para ouvir. Assim como tem coisas que tu vai falar para mim, eu não tenho maturidade para dizer, não, tá errado, cara, tá louco. Me ofendeu, me magoou. E aí vira uma ferida sem tamanho. que não cicatriza. Não cicatriza. Ah, o espírito cura. Beleza, mas quem fez a ferida foi tu. E aí? Sim, Quem fez a ferida fui eu. sim. E aí tu, muitas vezes, pra esse tipo de situação, o apacentar muitas vezes é um processo, um exercício de paciência, né? E aí vai mostrando, vai mostrando, vai mostrando. Por que a gente tem um nível altíssimo de suicídio entre pastores? Sim, Os caras estão fazendo um esforço tremendo. Ah, toca a força do braço, eu não sei, cara, mas fazendo um esforço tremendo pra conduzir aquele povo, aquele grupo. E as pessoas chegam só batendo Só no cara. E o cara espalhando. não suporta. sim, Porque daí eles chegam, eles não minam ele, eles minam o povo. É isso aí. sim, Eles minam o povo, eles minam os fiéis. É os murmuradores aí. Entendeu? sim. Eles vêm e estão num espírito de rebeldia. E aí o pastor se vê, cara, numa situação de cara, mas eu doei minha vida. E eu acredito que o pastor que cuida de um rebanho, ele tem esse jeito de pensar, cara, eu tô doando a minha vida. Eu não quero vanglória, mas eu quero que eles entendam para onde eu estou apontando. A dor do pastor é essa. Sim, Que o povo entenda para onde está se apontando. E alguém vem e fere ele e destrói tudo que ele construiu, cara. sim, se abala. Eu vou dar um exemplo. Nessa semana eu tava conversando com uma escola com seminaristas, né? Pra ser padre, né? E aí tinha a escola, tipo, seminarista do lado, eles fazem ensino médio ali e estudo seminário. E aí, tipo, são 14 seminaristas. A média deles, né? Porque vão lá, terminam o seminário, 5 anos, faz lá pedêutico, depois faz 3 anos de filosofia, 3 anos de teologia na PUC. 28 anos aproximadamente eles vão ser ordenados a padre. Eles falam assim, cara, desses 14, se for ordenado um é muito. E aí e ele não é pelo celibatário. Não, sabe o que que é? Nesse período todo, tu não tem renda e tu vê todo mundo adquirindo, todo mundo consolidando sua vida, estruturando sua vida, sua família, sua casa e tudo mais. E aí muitas vezes tu não consegue entender, tipo assim, o teu chamado, né? A tua ordenação, relacionando com a questão de organização social, que é isso que a sociedade diz, a família e tal, e bens. Quando você fala esse exemplo de pastores que se suicidam, né? Que há um alto número, é essa a verdade. A pessoa fica 30 anos vivendo um chamado de Deus e tal, abrindo mão de tudo, de conquista financeira muitas vezes, ou até de, eu queria morar na cidade, não vou morar porque tem um rebanho aqui que eu vou pastorear até tantos anos. E aí ele chega lá, vem alguém e destrói, ele fica pensando assim, pô, eu abri mão da minha vida e aí foi destruído em 1 ano, 2 anos, 3 anos por um processo de rebeldia. Aí eu fico pensando assim, nesse ponto o suicídio se torna praticamente quase evidente, né? Como é que a pessoa, se ela não tiver essa direção... E aí entra essa questão do pastoreio, que é, cara, o quanto eu tô próximo de ti e tu de mim para poder abrir meu coração para ti. Sim. Porque antigamente, não, hoje nós já temos isso, né? Pastores, amigos pastores, pessoas que a gente se aconselha, senta, conversa, mas antigamente não tinha. E tem muitos pastores, e tem muitos pastores que hoje ainda vivem dessa forma. Pra tu conversar, tu tem que agendar 3 semanas antes. E outra, não posso mostrar fraqueza. Eu posso chorar, me quebrantar em razão do espírito para todos verem, mas eu não posso chorar por causa que eu tenho dor. É difícil pro pastor. Sim. É difícil.
E aí, voltando para a igreja, é o ponto de que, cara, ele tá ali para tomar tiro. Né? Usando o termo, né? O letal tá para bater nele, para que não bata nos fiéis. Sim. A guerra espiritual está sobre o pastor. Todos nós temos nossas guerras espirituais. E haveremos de ter até que Jesus volte. Para que ele volte logo. Pra gente terminar com isso aí. Acabar com isso logo. Mas a guerra dele é a dele e a de todos. Sim. É o pastor que intercede pelo fiel. E ainda vai ser, e sempre vai ser. Sempre vai ser esse contexto. Sempre vai ser esse contexto. Então eu olhar para a igreja hoje e dizer, cara, tem isso e isso de errado. Cara, não tem. Melhor, pode até ser que tenha. Eu sei, eu tô vendo, mas eu não tô me preocupando com isso. Eu tô batendo palma, glorificando, porque, cara, tal igreja está crescendo. Tal bairro foi acessado pelo Senhor, entendeu? O Espírito Santo está fazendo uma obra em tal lugar, projeto social, onde for. A igreja está avançando. E eu tenho que ver com esses olhos. Sim. Porque senão, eu vou estar puxando contra. Paulo fala dos ministros, que na verdade são os remadores do barco, né? Sim. O ministro é aquele que remava no barco com as galeias remando. Cara, tem 30 caras remando para frente, eu vou remar para trás? Vou segurar. Mas nós estamos indo para uma direção que a gente não tem certeza, a gente só sabe que o navio está indo. Então rema. Vamos remar junto. Vamos andar junto. Entendeu? Mas eu lá na filha eu não gosto da ordem do louvor. Pelo amor de Deus, cara. Louvor não é para mim. É para começar o assunto. O louvor não é para mim. É um louvor, é um momento que vai auxiliar o povo a conduzir a adoração, para que todos adorem juntos. Por que eu vou reclamar da maneira que vocês conduzem a adoração? Sim. Não faz sentido. Eu vou estar remando contra. Sim, não vou entender o que eu sou um remador. E exatamente porque o meu comentário vai afetar alguém da tua igreja. Sim. E alguém sendo afetado vai afetar outro alguém. E assim vai seguir. Só que a gente não para ver que o evangelho funciona no sentido contrário, que é, eu vou falar do evangelho para afetar alguém, que vai afetar alguém com o evangelho, que vai afetar alguém com o evangelho. E assim vai indo. E assim o evangelho é propagado no mundo. Sim. Nessa questão, né? Mas o evangelho, as boas novas, não. Exatamente, o evangelho das boas novas. Não a crítica ao evangelho, mas, cara, eu tô apontando Jesus. Eu vou falar de Jesus aqui para que a pessoa seja afetada. Como? Não sei. Deus faz. Meu negócio é falar dele. É que a gente fala assim, ó. A gente chega até os ouvidos. Mas nós temos que chegar até os ouvidos. Sim. Até o coração é o Espírito Santo. Mas mas nós chegamos até os ouvidos. Sim, mas nós temos que chegar pelo menos até os ouvidos. Tu tem que falar. Mas se vai dar o fruto ou não. Fala, anuncia. Tem que falar, anunciar. Um tempo atrás, acho que uns 2, 3 anos, eles trouxeram o pastor Jack ali quando tu tava ali, né? E como é que foi? Foi legal ou não? Eu até ia, só que era um dia de semana que eu trabalhava. Eu acompanho ele, eu fui. Ele é uma figura, né? Eu fui uns 2 cultos lá quando era lá no Maitá. A gente tem que trazer o pastor Anderson e dizer, pastor, vamos trocar esse dia que você traz o pessoal pra cá, né? Que é sempre na terça-feira. Aí me quebra, né? Sempre quero ir lá nos eventos. Pior que o Jason Lee. Jason Lee, terça-feira. E eu trabalhava na terça-feira. Sempre assim. É que é sempre assim, é na terça ou na sexta. Ambos dizem que eu trabalho de noite. Que eu trabalho tarde e noite. Cara, e nós vamos ter a conferência Kingdom. Acho que não vai ser na terça, né? Cara, eu acho que não. Mas assim, ó, reservem os dias, cara. Quem tá vindo vai quebrar tudo, vai ser demais. Vai ser demais. Só. Não vai abrir porque não tá liberado ainda. Se eu falar, mas já avisa lá, ó. Não seja terça-feira. Fica atento ali mas fala pastor antes, por favor, só na terça não. Não, o Jason foi, qualquer outro dia. O Jason eu acho que foi o terceira ou quarta vez que eu vou assim num culto que ele está. Cara, o louco é demais, cara. Ele tem uma eu moro a 200 metros da Manancial. Mas era terça-feira. Cara, é vizinho. E, cara, ele tem uma graça pra pregar, cara. Ele ministra a adoração de uma forma assim, ó. A impressão que tu tem é que ele não tá nem aí se tu tá ali ou não. Eu acho que ele não tá mesmo. Eu e Deus. Eu e Deus. E daqui a pouco, cara, sei lá, o plug conecta assim, e daí... Sim. Ele falou... A primeira vez que ele foi ali na Manancial, ele falou sobre Isaías 6. Cara, a noite toda ele falou sobre a fumaça na casa. A fumaça está na casa. Sim. Quando ele falou assim, cara, a casa somos nós, a fumaça é o espírito. Cara, assim, ó,
Vou te dizer que de uma meia hora depois eu não lembro quase mais nada. Depois eu voltei. Cara, uma presença do Espírito que ele traz. Claro, ele é um ministro de adoração. Sim. Vamos dizer assim, ele aprendeu o caminho. E aí, fazendo um parênteses, me lembrei de algo agora. Perdão, mas você falou dos anciãos, né? Ah, sim. Antes lá atrás, dos anciãos. E, cara, lá em Levítico vai falar que depois do sacrifício, o sacerdote tinha um sacerdote específico para pegar a cinza, tirar do altar e levar para um lugar exato onde tinha que colocar. O ancião na igreja é assim. Tu largar ele em qualquer outro lugar e toca fogo. Sim. Então tem um lugar exato, um lugar de honra para ele. E o Jason, ele não é tão velho assim, mas ele tem esse espírito de ancião. Qualquer lugar de colocar ele toca fogo. Ele tem esse espírito de ancião no Senhor. De cara, ele gastou muito tempo. Sim. Então a gente vai ver muitos ministros aí com 25 anos, cara. O cara tá no hype das músicas evangélicas. Ele pode tocar muito bem, o louvor pode ser muito legal, a letra pode fazer muito sentido. Mas quem é músico sabe que tu aprende a fazer música. Sim. Não é uma crítica, é uma observação. O cara aprende a fazer música. Só que daí tu vê que a música vai, tem o alto e desaparece, até pra próxima aparecer. E tu vê que um ministro de adoração, ele não tá preocupado com a música. Não. E aí as pessoas... É interessante ministros, porque às vezes tem ministro de louvor que tu chama, tu na verdade nem sabe qual que é a música top dele, assim, de trabalho que eles chamam, né? Mas ele canta qualquer música, pra cantar o Deus está aqui e, tipo assim, o negócio pega fogo. Exatamente. Daí tu olha assim, tá, não é a letra, né? É o ministro em si que ele tá carregando, é o tempo de né? decreto que ele tem, né? Sim. E aí outros já trabalham a questão... A música tá acima do próprio, né? Próprio ministro. A música adoração, tá indo. E qual que eu me encaixo? Não, o Rodrigo é uma benção, Rodrigo tocou lá na inauguração do novo prédio, não, foi uma benção. Tava lá todo estreando violão novo. Todo parceiro, vai se meu violão novo. Parceiro. Corda nova, violão novo. Sabe aquele gurizinho quando ganha videogame? Não, tá aqui. Mas é isso aí, né, Rodrigo? O tempo que tu passa no teu secreto, sendo ministrado com o Senhor, tem muito mais a ver do que com a música que vai tocar. Agora eu assumi a liderança do louvor aqui da igreja. Sim. E me perguntaram, cara, qual é que vai ser o primeiro passo aí da liderança? Primeira coisa é chamar os ministros e dizer, cara, agora vamos virar adoradores. Não, mas, cara, adoração é vida no altar. Se não tiver uma vida no altar... É bem assim mesmo. E aí, tipo assim, e aí tu não precisa nem escolher o louvor do momento. Aí é que tá. Tu sabe que Deus vai estar ali. Você pode tocar qualquer coisa, né? Claro, sim, que a gente peneira. Faça sentido, né? Claro que qualquer coisa não é pejorativo, no sentido de várias opções. No sentido das opções que você tem ali, que a tua casa, enfim, isso é uma coisa muito particular de cada igreja, né? Sim. Mas qualquer coisa que tá ali no teu repertório, tu sempre cante. Porque a gente tem essas experiências de, às vezes, tu pegar o mesmo ministro, cantar, sei lá, a mesma música em 2 cultos e você sentir ela de uma maneira diferente. Sim. E também, às vezes, cara, acho que a gente percebe, né? O ministro não tá legal hoje. Quando é da casa, o cara não tá bem hoje. E eu acredito que o ministro de adoração, ele tem que desenvolver o discernimento espiritual. Tanto do ambiente, quanto dele mesmo, que é o mais difícil. Sim. Muitas vezes a gente pode, algumas vezes, ou muitas vezes, enfim, a gente pode subir para pregar, acreditar e estar de uma forma e estar de outra. E quando pega o microfone na mão, acho que faltou mais umas 2 horas de oração hoje, né? Sendo uma brincadeira assim. Mas quando eu tenho discernimento espiritual do ambiente e meu, o quanto eu... Porque, cara, tem pregador que sobe, que estudou meia hora antes? Tem. Esses dias eu vi não lembro se são Reels ou Stories, enfim, do Hernandes Dias Lopes, ele dizendo, cara, eu passo 8 horas preparando um sermão. Se ele vai pregar no dia, 2 dias antes, ele fica 8 horas
no secreto dele, preparando o sermão. Então, quanto tempo antes eu estou me preparando? Não tem a ver só com o que eu vou falar ou com o que eu vou cantar, mas você vê com que aquilo me ministrou antes. Sim. Né? Tem que falar primeiro contigo. Tem pastor que, cara, ele chega sem esboço nenhum. E tem vários. E é top demais ver isso, cara. Sim. É top Antigamente eles colocavam uma desculpa antes, né? O senhor me deu uma palavra, eu tinha feito um esboço, mas o senhor me deu uma outra palavra. Daí amém também. Né? Deus fala de um. Sim, mas mesmo assim, vai falar muito mais do discernimento que ele teve dele. Cara, eu cheguei quebrantado, eu tô com peso, como a gente diz, né? O pastor William, da Casa Amarela, lá de Fortaleza, antes de subir na plataforma, tem uma quadrinha assim lá da porta. Se não for pra entregar tudo, não suba. Cara, isso é uma verdade, cara. Se não for para os ministros entregarem tudo, então não sobe, cara. Obrigado pela dica. Procura o William Marques, da Casa Amarela. Cara, admiro demais ele. Um dos poucos pastores que eu escuto, assim. Eu conheci ele pessoalmente, conheço ele, mas eu acompanho e escuto que ele fala, são um dos poucos. Sim. E ele tem escrito na plataforma dele lá de fora, assim, na parede. Se não for para entregar tudo, não sobe. Não, ou seja, cara, eu tenho um compromisso. Sim. Porque o pregador é influenciado pelo ambiente. E aí muitas vezes ele, acho que esse ponto eu não vou falar, ou isso aqui eu não vou falar, e na verdade não, fala tudo. Porque é a mesma coisa assim, tu pode deixar 99,9% da igreja com tipo assim, tá, ok. Mas se aquele 0,01 ouviu a palavra e absorveu, para aqueles, Deus tem os seus tempos para cada pessoa. A mesma coisa se a gente pensou assim, eu escutei aquela palavra, que palavra maravilhosa. E tu escutou a mesma palavra e tu viu, não vi nada demais. E aí, tipo assim, por quê? É Deus? E outro momento, uma palavra, olha como a palavra falou e a pessoa, não entendi, né? Então, tipo, vem muito do tempo de Deus, né? Claro, e também da comunhão da pessoa também, né? Se a pessoa chegar lá só como espectador, pode botar o Cristo pregar, não sei se... não sei se vai dar certo. Paulo chegar ali... Vai lá, Paulo dizer assim, meu... Aquele que estava escutando a pregação de Paulo caiu, né? Dormiu e caiu. Da janela, né? Mas tem muitos assim, só não cai porque não estão no segundo andar. A cadeira é mais baixa, né? Mas sabe que esse detalhe... A cadeira é boa, né? Porque a cadeira é boa, mas sabe que esse detalhe me questiona assim, e por que ele continua indo na igreja? Por que continua na igreja? Às vezes, né, nós que subimos na plataforma, a gente vê todo mundo, cara. Tu vê o cara que tá no telefone, tu vê o cara que tá bocejando, que tá aqui, ó, coçando o olho, que tá fazendo post, mexendo no celular e nem tá aí na pregação. O que tá dormindo, aquele que tá vidrado, assim, e não dá um glória, vai ficar assim. Ou aquele que anota tudo, hein? Que anota tudo. E a gente não sabe qual o efeito tá gerando. Exatamente. Mas a gente tem um compromisso. Sim. A gente tem um compromisso. Que é transmitir tudo aquilo que a gente já foi ministrado. Sim. Tudo aquilo que Deus colocou e tu preparou e falou contigo, vai. E aí ter a coragem e a ousadia de até mesmo exortar e apontar coisas que ninguém mais aponta. Eu tava falando com a minha esposa, por que as pessoas, antigamente, eu peguei acho que o fim dessa era, mas ainda existem, cara, de irmã do coque passar na rua, a galera atravessar, fazer que eu não conhecia, com medo de ser revelado. Tu fez isso errado, isso, sim. Te enquadrar ali. Hoje o pessoal não vai para ser enquadrado. O pessoal vai para que revele CPF, o nome do namorado, você vai casar, você vai ter filho, que não sei o quê. É só promessas. Só o bom. Só o bom. Gosto de chamar muita atenção? Claro que eu não gosto. Eu sou humano. Sim. Eu sou humano. O sangue é quente, corre na veia ainda. Sim. Né? Mas às vezes é necessário. Agora, nós não... nós, e eu digo nós todos, nós não vamos no culto de domingo ou da semana para que estejamos exortados pela palavra. Nós vamos na esperança de uma promessa. Sendo que a promessa a gente já conhece. Que é a maior delas. Cristo vai voltar. Isso tem que ser suficiente. Sim. Só isso já seria um motivo de tu é salvo pelo que ele fez por ti na cruz e de que ele vai voltar. Isso já era... É o máximo que a gente tem que olhar e dizer, cara, ele se entregou por mim. Eu fui salvo pela graça, eu não fiz nada para merecer. Sim. Eu sou, como diz Paulo, o pior dos pecadores. Sim.
E daí a gente senta pra contar, eu tô com dificuldade, ou, olha isso que deu certo. Mas a gente não senta pra contar os nossos pecados. A gente não senta pra dizer assim, cara, ora por mim, porque, hoje eu... Por pouco eu trabalhei a tiazinha aqui na esquina da integração. Sim. Ela atravessou bem na hora que tava verde, cara. Eu não vou pra contar isso, eu vou pra contar e dizer, nossa, Deus é livramento. Bem na hora eu desviei. Sim. De falar a essência, né? Fala Então, a essência. e por isso que eu não me excluo disso. E por isso que nós continuamos indo, nós como igreja, continuamos indo procurando a promessa. Eu brincava aqui, cara, tem a caixinha das promessas, aquela que vem na livraria, né? Nunca tem arrependei-vos. Não tem. Depois da chegada Ali tu não vai encontrar. Não vai. É as pílulas boas da palavra. Pois é. Então a gente precisa. O povo, quando a gente começar não. A gente der andamento cara, devemos ser exortados. Devemos falar sobre idolatria na igreja. Devemos falar sobre homossexualidade na igreja. Mas não a crítica pela crítica, mas o ensinar, trazer. Cara, a luz da palavra fala sobre isso. Vai falar muito mais sobre orfandade do que opção sexual, cara. Exatamente. Vai falar muito mais pela falta de uma paternidade, de uma mãe que esteve presente na vida da filha, para lhe ensinar a ser feminina, ou lhe ensinar uma vida social, e um pai que estabelece masculinidade no filho e feminilidade na menina, do que opção sexual. Isso é muito mais uma fuga e uma idolatria, uma porta que a idolatria abre, do que, cara, o desejo sexual da pessoa. Verdade. Só que o que acontece? Nós não tocamos mais nesses assuntos. Não. Por quê? Porque de tanto apontar assim, vocês odeiam isso, vocês odeiam aquilo, que a gente não odeia. O Deus que nós amamos não gosta. Então, se ele não gosta, nós também não vamos gostar. Sim. Porque a nossa intenção primeiro é agradar ele. Depois os outros. A gente tem uma fala dentro de casa, eu e minha esposa, que é assim, eu digo pra ela diz pra mim, o dia que tu amar mais a mim que a Cristo, pode vazar. Quando a gente entendeu, eu amadureci mais, eu entendi, e ela foi crescendo, nós fomos crescendo juntos, ela voltando pra ele, a gente entendeu, cara, nós temos que amar primeiro a Jesus. Depois vai amar como casal. Porque se eu não amar primeiro Jesus, eu não vou ser como Cristo para a igreja. Sim. Ou é todas as coisas ou não é todas as coisas. Exatamente. Todas as coisas. Os meus filhos não estão acima da minha esposa, assim como ela não está acima de Jesus. Sim. Eu amo teus filhos, cara, eu mato por eles. Mato. Eu entro em briga. Sim. Eu assino BO lá com o delegado por eles. Sei que é minha esposa. Eles não estão acima da minha esposa. É a mesma coisa que eu falo para meus filhos. Eu digo, olha, vocês são quase tudo na minha vida. Eu digo, quase tudo, né? A gente mata por vocês, a gente corre por vocês, mas, né, eu falo pra minha mais velha, principalmente, nunca pede pra escolher entre eu e tua mãe. Vai sempre perder. Sempre perder. Primeiro ela. E eles estão na mesma linha. Eles são iguais. Exato. O mais novo é mais engraçadinho, o do meio é o da piada, a mais velha... Cara, mas se eu tiver que amar ou chamar atenção, isso no mesmo nível. Exatamente. É que as pessoas, a sociedade não sabe que amar é um verbo, não é um sentimento, né? Paixão é sentimento. O amar é um verbo, ou seja, é sacrifício. Eu amar, porque, tipo assim, vem aquela do amores, que é, tipo, a gente chama de amor de troca. Se tu não ama, tua esposa, não demonstra, e ela não demonstra não haver essa troca, ele esfria. O amor esfria. A palavra fala em relação até a Deus, né? O amor de muitos se esfriarão. Precisa ter essa troca, né? Então, tipo assim, amar é um verbo, é um exercício. Pô, assim, tá, mas tu vai colocar a tua esposa acima dos teus filhos. A sociedade vai dizer assim, não, jamais. Pessoas que talvez, mulheres que talvez não foram bem resolvidas com os seus pais, dos seus filhos, elas, hoje tu vê na sociedade, vão dizer assim, não, jamais, aquele sem vergonha, jamais que eu ia botar isso e aquilo. Só que, opa, tá, tu teve uma situação. Mas nós, como cristãos conhecedores da palavra, a gente sabe, é aquilo, e é um exercício. Tu começa a falar assim, pô, mas é o meu filho, é a minha esposa, e tu tem aquele sentimento, tu ama teus filhos, né? E aí tu olha assim, não, mas eu sei que eu tenho que amar minha esposa, e é um exercício, e eu sei que eu tenho que amar Jesus mais do que ela, também é um exercício, né? E só que as pessoas não entendem que é um verbo, né? Eles acham que vai ser um sentimento que vai respingar no teu coração e vai ficar ali. É paixão. Eu digo assim, as pessoas, a nossa sociedade hoje aponta para que minha mãe é meu tudo. Não, pode até ser até tu casar. Depois que tu casar, tua mãe é parentela, cara. Deu, acabou. Sabe que tem nem é nem cristão, mas é o Pianger.
ele fala o seguinte, assim, você sabe, ele fala como pai, que tu vai sempre ficar no final, tu sempre vai indo cada vez mais pro final da fila. Porque tu é a primeira opção do teu filho. Tu é a referência, tu é isso, tu é aquilo como pai, não sei o que lá. Daqui um pouco, se tu tiver um menino, ele vai se tornar referência e a esposa dele vai ocupar teu lugar e tu vai pra segundo. Da mesma forma, se for uma menina, ela vai amar o esposo dela e tu como pai vai ficar em segundo. E aí, tipo assim, aí eles vão ter os filhos dele. Até o momento deles irem, os filhos dele estão acima. E daí tu vai pra terceiro lugar. E quando vê, tu tá no quarto lugar. Uhum. E tu vai... E é o procedimento natural das coisas, né? Tipo, Claro. E os filhos, tendo o casal, o homem no seu lugar exato, a mulher no seu lugar exato, eles geram nos filhos a identidade que eles têm que ter. sim. E se o casal, ele é cristão, gera a identidade de Cristo. Nós vamos pegar muitos casais na sociedade que não confessam a mesma fé que nós. Mas, cara, o cara, ele é homem de verdade, velho. Ele mata no peito a bronca e toca pra frente. A mulher é mulher de verdade. Ela cuida da casa, cuida dos filhos. Às vezes até trabalha fora e cuida dos filhos do marido. E os filhos são bem criados. Beleza. Agora, quando a gente coloca a fé nisso e eu revelo Cristo pros meus filhos, automaticamente eles vão buscar uma pessoa que reflita Cristo. Sim. Ah, mas e aquele caso da pessoa? Não sei aquele caso, é aquele caso. Sim. Né? Ah, mas foi criado na igreja, eu não sei o que aconteceu dentro da casa dele. Sim. Não sei qual é o plano do Senhor para ele. Mas há uma regra de Deus. Por isso que honrar pai e mãe, para que seus dias sejam prósperos. Não está falando de grana. Não. Está falando de uma vida próspera. Uma Sim. vida em que você tem um marido próspero, filhos prósperos. Você Sim. tem uma vida em que, cara, eu desonrei demais meus pais. Eu desonrei demais. Quando eu decidi virar cristão, eles disseram o quê? Mais uma. Só mais uma onda do Leonardo. Tá inventando mais uma moda. Agora eu virou cristão. Agora pode beber. Não, agora nem participo mais de festa de família quando tem bastante bebida. O meu pai vai lá em casa e diz assim, ó, vou levar minha cerveja. Pode levar? Fica à vontade. Fica à vontade. Vai tomar? Fica à vontade, pai. Pode tomar. Meu Deus, que horror. Que horror por quê? Ele não confessa a fé que eu. Ele não tá trazendo maldição. Eu que tô trazendo honra. É diferente. Sim. Meu pai tem 85 anos. Eu vou enfiar a goela abaixo? Não, cara. Acho que ano passado, ou 2 anos atrás, não vou lembrar agora exatamente a data, meu pai manda mensagem. Falou assim, cara, que legal. Eu fico muito feliz, depois de anos isso. Muito feliz de ver que tu te tornou um pastor, tu tem tua fé, tu tá crescendo. Eu sinto orgulho de ti. Cara, ali eu ganhei o dia, cara. Ali eu fiquei assim, ó. Né? Ganhou a vida. Falei, cara, uau, cara, meu pai que não tem obrigação, ele não tem obrigação nenhuma mais comigo. Ele é meu pai. Ele é minha referência de um cara trabalhador, de um cara que se dedicou. Teve os erros dele? Teve. E eu não vou crucificar meu pai por isso. Porque hoje eu sou pai. Eu sei que tem escolhas que o pai tem que fazer que não vão agradar os filhos. Sim. E eu não posso transformar isso numa ferida. Eu tenho que olhar para Jesus e dizer, Jesus, cure-se em mim. Eu não tenho capacidade. E a partir dessa cura, eu não transmiti a maldição para meus filhos, mas transmiti a bênção. E chegar e dizer para eles hoje, ó, adolescentes, cara, tem decisões que eu tomo que vocês não vão entender e vocês não vão aceitar. Lá na frente vocês vão entender. E tem conversa. Prazo, né? Tem conversa que eu tenho com eles assim, não é não. E aceita. Tu vai entender, não te preocupa. Sim. Procuro... Mas explique, porque o adolescente quer mais que É. explique. Se não, se eu explicar, tu não vai entender. É. Espera. E o cara, eu digo assim, o João do meio, cara, ele pensa muito sozinho, assim. E a gente é muito parecido, assim. Se eu disser pra ele, põe água na xícara, cara, ele faz um malabarismo e põe água aqui. Não, mas é só colocar água. Mas ele quer fazer daquele jeito. Sim. E ele não tá errado. Só que pra correção eu digo, filho, faz assim como o pai tá te dizendo. Mas não sei fazer. Faz assim, filho, vai pra mim. Uma hora tu vai entender. Vai ser um atalho. Não te preocupa. Eu só não vou ser tão incisivo como meu pai era. Desculpe, porque eu não tenho a idade do meu pai. Eu não passei o que meu pai passou. Sim. Meu pai, com 16 anos, saiu de casa. Foi na casa de uma tia que pegava todo o dinheiro que meu avô mandava, ela pegava pra ela e dava roupa usada pra ele. Sim. Foi um contexto diferente. Foi um contexto diferente. Tô falando da década de 50, 60. Sim. Agora, hoje, em 2025, eu não posso agir da mesma forma. Não. Porque eu não sou o mesmo. E outro, que é em Cristo em mim. Sim.
E se tem Cristo em mim, tem que ter no meu filho. Então eu tenho que direcionar a identidade deles. Hoje eles são adolescentes. O caráter deles está formado, a personalidade também. Agora eu tô só lapidando. Cortando as arestas. Isso aqui, cara, cuida por aqui, faz isso, faz aquilo, faz assim. Vou ensinando. Não posso mais empurrar a goela abaixo. Sim. Porque eles têm a mesma fé. Eles escolheram se batizar sozinhos. Não fui eu nem a Thaís que vai batizar. Não. Belo dia a gente chegou, cara, quer batizar, beleza. Vai nessa. 2, 3 anos depois, João, vamos me batizar. Vamos lá, se batiza. É isso que tu quer? É. Fez o discipulado, fez o curso, se batizou. Glória a Deus. O mais novo tá com quantos anos? Com 8. Com 8. 8 não, 7, faz 8 esse ano. 7. E esse dia tá me perguntando, pai, que idade tem que me batizar? Falei, cara, espera um pouquinho, vamos devagar. Mas era uma criança que com 3 anos estava orando em línguas dentro de casa. Sim. Tava nesse... Nós estávamos recebendo uma irmã ali, uma irmã na fé, mas conhecida da família. Ela passando por um divórcio, problema com os filhos. Cara, vamos pra sentar essa pessoa, vamos conversar com ela. Dela, tomar um chimarrão com você estão frente de casa, tomando chimarrão, e ela ali, cara, e ela abrindo o coração. E como, por ser mulher, minha Thaís estava, minha esposa Thaís estava conversando mais com ela e tal, né? E eu ajudando, né? Auxiliando. Sim. E ele brincando na porta de casa, porque ele levanta assim, ergue os braços e sai. Sim. E eu só botei quinto. Sim. Tipo assim, cara, o ambiente da casa forma os filhos. O ambiente da casa forma os filhos. Voltando, né? O homem posicionado, a mulher posicionada e posicionados em Cristo, eles vão formar filhos posicionados em Cristo. E eles vão escolher pessoas que olhem para Cristo. Sim. Porque nós, como pais, temos que ser referência. Sim. Né? Eu digo para minha filha mais velha, se encontrar um homem que tu deseja de casar e tal, cara, tem que ser melhor que eu. Eu não sou bom, então tem que ser bem melhor que eu. Tem que ser mais homem que eu, tem que trabalhar mais que eu, tem que ganhar mais que eu, mas tem que ter muito mais fé do que eu tenho. Sim. E pro João de algumas coisas, cara, mas sua esposa tem que ter mais fé que tua mãe, tem que orar mais que tua mãe, tem que amar Jesus mais que tua mãe. Tem que ser mais. Eu não posso desejar o pouco para meus filhos. Porque se eles me honram, eu desejo para eles a prosperidade. E a prosperidade espiritual. Sim. A material, cara, a gente corre atrás. Sim. Verdade. Fácil tá? Não tá, mas a gente corre atrás. Show, muito bem, Leonardo. Chegamos no final aí, já estamos 1h e pouco já. E, que prazer foi te ouvir aí. Tenho certeza que tomou muito na vida daqueles que vão assistir, né? Porque vai quarta-feira pro ar. E essa é a ideia, né? Tipo, eu sempre penso, a ideia é trazer história de vida, é trazer pessoas que transmitem a fé em Cristo de várias óticas, né? De várias visões, mas que seja o único propósito, atingir o coração das pessoas. Eu tenho certeza que a tua história de vida, aquilo que tu testemunhou, que tu falou de Cristo, da tua vida no teu lar, no teu pastorado, né? Tenho certeza que vai tocar na vida de cada um. Essa é uma certeza absoluta. Obrigado, Leonardo, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade aí. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu. Aqui a gente encerra, então, mais um episódio. Obrigado a você que ficou até aqui com a gente. E siga-nos nas redes sociais lá, Roteiro Livre Podcast no Instagram e também no YouTube. E nos falamos como sempre, né? E aí chegamos na semana que vem, o 21º episódio, e assim sucessivamente. Valeu que tá dando risada aí, Rodrigo. Achou que eu ia me atrapalhar de novo. A última vez eu me atrapalhei, eu errei o temporal, futuro, presente. Eu falei assim, obrigado por vocês terem assistido, e era no sábado, e como vai na quarta, né? Mas o pessoal entende, o pessoal é inteligente. Claro, até porque não é conteúdo de matemática, né? Eu não falar. Se eu errasse a forma de Bhaskara, teologia e matemática é o teu chão. História também, mas eu conto história, conto muito pouco. Valeu então, brigadão, e mais uma vez obrigado, Leonardo, obrigado, Rodrigo. Até mais, Deus abençoe a todos.